Eu vou conversar mais assim sobre como surgiu esses trabalhos em acrílico. Eu sempre quis dar um corpo assim para a cor. Com o passar do tempo, fui colando outros materiais, tipo um pano meio sintético na exposição de 93, também para dar um volume, né? Na exposição de 98, eu queria que cada cor tivesse um material diferente, né? Então, um era uma tinta sintética, o outro era uma tinta com muito pigmento, o outro era com dourado, sempre tinha essa relação, né? E a partir daí o trabalho tinha mais pinceladas e as relações com as cores eram um pouco assim mais diferentes, não tinha uma cor tão determinada por uma linha tão forte assim. A partir de 2002, que eu comecei a trabalhar com umas cores bem definidas, cada cor de uma maneira, uma com mais brilho, outra mais fosca. E foi a partir dessa exposição que eu comecei a pensar como eu poderia fazer com que a minha pintura ficasse mais espacial ainda, né? Digamos, né? Não chega a ser um objeto, porque o que eu acho interessante, o que eu quero procurar nesses trabalhos é justamente esse limite, que eu acho que qual seria o limite da pintura, entendeu? Se é pintura, o pensamento é sempre pictórico, mas tem essa cara de objeto, né? Eu comecei a desenvolver o trabalho e aí os primeiros trabalhos eu usava sempre essa moldura com o papel e era pintado em cima. Eu fiz uma exposição lá na Maria Antônia e que tem esses primeiros acrílicos. E aí eu fui desenvolvendo e comecei a pintar também por trás do acrílico. Eu pego a moldura de acrílico aberta, eu trabalho por trás, que é onde fica essa cor bem brilhante. Aí depois eu fecho o material e pinto por cima. Aí começou a surgir essa linha branca, quando eu comecei a pintar por trás, né? Essa linha começou a ficar mais presente, foi uma coisa que eu também achei interessante, porque eu acho que traz outras questões para ele, traz questões relacionadas com outros artistas, como a Lígia Clark, nos trabalhos dela com pintura preto, que tem a linha branca, ou mesmo com o Willis de Castro, e tem essa conversa. Aí eu comecei a achar que essa cor, ela estava entrando assim como um corpo e como uma coisa, né? Um pensamento de um objeto, uma coisa, né? Uma coisa brilhante, uma coisa fosca. Eu queria também que o trabalho tivesse essa coisa mais artesanal da pintura e, ao mesmo tempo, uma coisa mais industrializada do acrílico. Eu comecei a pensar que podiam entrar outros elementos no trabalho. E aí comecei a colocar a madeira também, como um elemento de uma coisa que já vem pronta, mas que tem a cara dela, né? Então eu sempre trabalho com a madeira em estado bruto, assim, sem lixar, sem nada. E ela entra muito como uma cor no trabalho e entra também às vezes como contraste, quando
ter um desenho mais forte, como é no caso dos trabalhos com Nogueira, hoje Jequitibá, que tem muito desenho, né?